na hora da enfermidade e do luto, né? A gente já viu alguns conflitos que a gente pode ter, né? Como ira, depressão, ansiedade, baixa autoestima, e agora a gente vai ver esses dois conflitos que a gente também passa na nossa vida, né? A enfermidade, todos nós estamos sujeitos, e o luto também, né? Ou alguém vai ficar em luto por nossa causa, ou nós ficamos em luto porque perdemos alguém. Isso todo mundo passa. O alvo dessa lição é para a gente entender que as enfermidades e a morte fazem parte dos ciclos que Deus estabeleceu para a vida. Crer na soberania de Deus, estar preparado para se submeter à sua vontade e ajudar as pessoas que estejam enfrentando enfermidade ou luto. Na vida da gente, né, eu falei que já vimos alguns conflitos, mas de todos os conflitos que a gente tem, acho que são os dois piores, né, o luto e a questão da enfermidade. Tanto que a gente, quando está doente, né, Tânia, seu som sumiu. Para mim também. acho que agora foi, né? Agora tá bom? Agora tá. Voltou. Foi em que parte que eu parei, que vocês pararam de ouvir? Quando você ia falar sobre os dois conflitos da vida. Ah, tá. Então, os principais conflitos que a gente tem, assim, que a gente tem mais dificuldade de aceitar, porque a gente trabalha com a ira, com a depressão, com a ansiedade, com a baixa autoestima, não é que a gente tem mais facilidade de aceitar, mas a gente vai passando. Mas quando chega nesses dois conflitos, a questão da enfermidade e da morte, a gente tem muita dificuldade de lidar com eles, né? A gente, quando está doente, ou quando alguém está doente ao nosso lado, a gente faz de tudo para aliviar a dor dessa pessoa. Os pesquisadores também, incansavelmente, estão ali pesquisando novas medicações, vacinas, né, porque a gente quer estar bem. E a morte, a Bíblia diz que é o nosso último inimigo a ser vencido. Essa realmente, a gente não está preparado nem a respeito de nós mesmos e nem de aceitar a morte das pessoas que morrem, né, os nossos queridos. Tem culto, às vezes, que o pastor fala, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer? Aí ninguém levanta a mão, né? Já aconteceu isso aqui. O pastor Edson falava isso muito, né? Então, a gente sabe que tem uma vida no céu, uma eternidade, mas a gente tem muita dificuldade de lidar com esse tema, né? Tanto nosso, sabendo que vai morrer, e quanto das pessoas que estão ao nosso lado, né? O que vocês falam desse assunto? Sobre esses conflitos. Vocês concordam que realmente são os mais complicados da gente lidar, de aceitar? Eu acredito que sim, concordo. Uhum. Porque a gente fala que tudo bem, mas eu acho que quando a gente sente tá numa situação de perigo em que a gente se depara com a morte ou com uma enfermidade séria, eu já passei por um momento de enfermidade séria e parece que passa um flash na sua mente, assim. Uhum. Dá uma sensação de impotência e você se sente mais... Eu pedi perdão para Deus, falei assim, gente, como pode, né? As coisas da vida ficam tão pequenas diante da morte, realmente. Uhum. Esse é um conflito complicado esse, né? Lê, quer falar alguma coisa? Só que eu acho que essas situações, elas podem puxar as outras coisas que a gente tinha falado nas aulas anteriores, como ira, depressão, etc. Eu digo isso porque se eu vejo alguma coisa acontecendo ao meu redor relacionada a uma enfermidade ou a uma morte, em que eu consigo ver o culpado humano, eu me sinto muito revoltada. Uhum. Muito revoltada. E eu, inclusive, estou passando por um momento assim agora, né? E é muito interessante, porque a maioria das pessoas reagem com depressão, mas algumas pessoas, assim como eu,
reagem com muita, muita, muita ira. Aham. Tem as formas mesmo de enfrentar, né? A gente tem dificuldade de lidar e cada pessoa vai lidar de uma forma, né? Eu estava lendo sobre aquele príncipe William, não, o Harry, que ele perdeu a mãe dele, ele tinha 12 anos. Diz lá na reportagem que ele ficou 20 anos assim se afastando de tudo. Ele foi servir o exército, ele ficou não sei quantos anos sem falar no assunto, sem falar na mãe dele, e foi muito difícil. E isso fez com que ele ficasse meio que frio, meio assim distante das pessoas. Então ele não soube lidar. Imagine um adolescente, né, com 12 anos, complicado, né? Então, realmente, cada pessoa vai lidar de uma forma. Quem entrou foi a Fernanda, né? Não está aparecendo para mim. Eu admiti, foi a Fernanda, gente. Vocês viram? Ela está aí? Não, acho que saiu de novo. Não deu certo. Que eu admiti, mas não está aqui. Então, vamos em frente. E a Bíblia, ela vai falar sobre todas essas questões, né, que fala sobre doenças, sobre enfermidade, pessoas que lidaram, como lidaram com isso, né? A Bíblia trata disso tudo. Então a gente vê que nem toda doença, alguns acham que é por falta de fé, que não há cura, mas nem sempre a permanência de uma doença é sinônimo de incredulidade, porque Deus tem os planos dele, né? Os planos dele são perfeitos e ele permite, às vezes, determinadas situações para tratar as nossas necessidades, né? Aquilo que a gente até desconhece. Nós podemos observar também, na luta de alguns deles, por exemplo, o Jó, né, que os amigos julgavam que ele estava sofrendo por causa de pecado, né, de alguma coisa que ele fez, e no final das contas não era isso. Muitos acreditam também sobre Paulo, nós vamos ver já cada situação dessa, que a situação dele, né? Ele teve que aprender a viver com isso, porque Deus não deu a cura, falou que a graça dele bastava. Então, em relação à enfermidade, né, nem sempre vem a cura. Então, aqui a gente tem uma tabela que nós vamos analisar aí algumas pessoas, como elas lidaram com as situações. Ali a gente tem o cego de Jericó, que é o primeiro que aparece aí. O que ele estava enfrentando? Uma cegueira de nascença. Qual foi a atitude? Como ele lidou com essa enfermidade? Ao longo da vida a gente não sabe, mas quando ele soube que Jesus estava ali na parada, né, no pedaço, e que ele podia fazer alguma coisa, ele creu que Jesus podia curar. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Ele foi curado, né? E, cadê aqui? Foi curado e salvo. Estava faltando esse pedacinho aqui. A gente tem uma outra situação também, que é Ana, a mãe de Samuel. Ela tinha a esterilidade, ela era estéril. E o que aconteceu com ela? Ela chorou, ela orou, ela fez um voto. Então, ela lidou dessa forma com a enfermidade. Espera aí que eu vou ver se alguém colocou no grupo alguma coisa, porque veio aviso aqui. Fernanda. Ah lá. Espera um pouquinho, gente, que eu não sei por que eles não entraram. Aqui, Ana. Admitir. Letícia. Jefferson Fernanda. Oi, galera. Quando eu estava naquela tela, não dava para admitir, não aparecia vocês, por isso. Desculpa a demora, Fê. Imagina, obrigada, Tânia. Nada, porque eu vi o plim aqui do WhatsApp, aí eu vim ver, eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui. Porque com a tela toda aberta, não dava para ver os participantes para admitir. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem. A gente já começou a aula, mas o tema de hoje é sobre a questão do luto e quando vem a enfermidade. Então, a gente já conversou que de todos os conflitos que a gente tem na vida, esses dois são assim, os mais difíceis da gente lidar com eles. Tanto com a enfermidade, né, quando aparece, quanto a morte. Tanto a nossa, a gente pensar na nossa morte, quanto quando alguém morre do nosso redor, algum ente querido. Eu até falei que às vezes no culto, até o pastor Edson mesmo, ele perguntava, né, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantava a mão. Quem quer morrer? Aí ninguém levantava a mão.
ou pouca gente, né? E ele falava, como assim, quer ir para o céu e não quer morrer, gente? Eu estou preparada para morrer. Então, mesmo na vida do crente, a gente sabendo que a gente tem a eternidade, que tem o céu, a gente tem essa dificuldade, né? E a Liege até falou a história dela, que ela, quando teve uma enfermidade muito grande, assim, foi pesada, né? Enfrentando a morte, ela falou, a vida fica tão pequena, né? Então, é bem complicado lidar com isso. E a Letícia disse que as pessoas lidam de formas diferentes, né? Tem gente que entra em depressão e tem gente como ela fica irada. E realmente, cada pessoa tem uma forma de lidar com essas situações, né? Ou fica ali revoltada, irada, como ela disse, ou vai se apegar em alguma coisa. Tem gente que faz promessa, né? Vai lá agora vai comemorar o Dia da Aparecida, tem gente que vai até lá para fazer promessas, né, inúmeras. Tem gente que se apega e tem gente que simplesmente entra em depressão, não tem forças nem para lutar. Então, realmente são complicadas essas situações. Agora, eu vou voltar lá na tela que eu estava. Vamos ver se vai dar certo aqui isso. Então, nessa tela aí, a gente vai ver algumas situações que a Bíblia conta, né, de pessoas que lidaram ou com a enfermidade ou com a morte. Aí eu tinha falado do cego de Jerusalém. Ele nasceu cego. A gente não sabe como ele lidou com a enfermidade ao longo da vida. Mas assim que ele soube que Jesus estava na parada, ali no pedaço, né? E que podia fazer alguma coisa, porque já tinha feito muitos milagres, o que ele fez? Ele creu. Ele creu em Jesus e ele foi curado e ele foi salvo. Então, esse é um exemplo que a Bíblia traz. Um outro exemplo que eu estava falando é de Ana, a mãe de Samuel. A doença dela qual era? Esterilidade. Ela não podia ter filhos. E naquele período, não ter filhos, né? Muito complicado. Não é só o fato de uma insatisfação, de uma tristeza, de uma frustração, né? A palavra certa. Porque hoje muitas pessoas não têm filhos, são frustradas, mas naquela época, além da frustração pessoal, que a pessoa queria ter filho e não tinha, era a questão de ser considerada, era uma vergonha, né? Essa mulher, no final da vida, podia ficar à mercê da esmola dos outros, caso também o marido morresse. Então, era uma questão muito complicada na época de Ana. E o que ela fez? Ela chorou, ela ia todos os anos lá no templo, né? Cumpriu os votos lá com o marido, e ela orou, ela fez um voto, e o que Deus fez com ela, né? Teve filhos, e ela, aqui, deixa eu ver o que está escrito na outra, e ela cresceu na fé, com certeza, uma experiência que ela teve com o Senhor. Na nossa vida também, quando a gente passa por essas enfermidades, por essas doenças, alguns problemas, a gente acaba crescendo na fé, né? A gente fica mais forte, sabe, do que Deus é capaz, e a gente pode até ajudar outras pessoas. Olha, você está passando por isso, mas eu também vivi, Deus pode fazer, creia. Então, fortalece a fé. A gente tem também a história de José, que é o filho de Israel, né, de Jacó, sobre a morte do pai. Como ele aceitou essa morte? Aceitou como parte da vida. Ele, naquela época que o pai morreu, ele estava em alta, ele era lá um governador, ele podia ir atrás da medicina, né, da cura para o pai dele, mas ele aceitou como fato da vida, né, ele enfrentou o luto de forma saudável. Olha, para mim, essa é a parte mais difícil, não sei para vocês, mas eu perdi o meu pai, que foi a pessoa mais próxima, depois eu perdi a minha mãe. Como eles eram separados, minha mãe não era tão próxima, né, eu fiquei com meu pai. Mas com o meu pai, foi muito difícil, gente, aceitar. Foi muito difícil. Eu orei enquanto ele estava doente o tempo todo. Ele não foi curado. Foi muito difícil. Eu entrei em depressão. A minha forma de lidar com a morte dele foi essa. Então, José, ele nos dá aqui uma lição, né? De alguém que enfrentou o luto de uma forma saudável. Mas eu não consegui. E eu tenho essa dificuldade. Aí a gente também tem a história de Jó, que ele perdeu, estava lendo a devocional, ouvindo a devocional dele hoje, ele perdeu tudo, né? Perdeu seus bens, perdeu seus filhos todos, né? E além de tudo, uma enfermidade. Então ele enfrentou os dois maiores conflitos de uma tacada só, né? Tanto a morte como a enfermidade na vida dele.
e passou ali um período difícil com aqueles amigos, né? Muito amigos, que só queriam falar para ele que ele estava errado, que não é possível alguém ter tanto problema, tanta coisa, ele fez alguma coisa errada, e ele tendo que aturar aqueles amigos, mas ele em todo tempo ele creu na soberania de Deus, né? E o que aconteceu com a vida dele depois? Qual foi o resultado dessa crença? Ele fortaleceu a fé dele, ele foi curado e teve outros filhos. Então, a história de Jó é uma história assim que traz muito aprendizado para nossas vidas, né? Logo lá no começo ele fala que ele veio nu para esse mundo e que ele vai embora nu. Então, ele é uma coisa assim, de desprendimento e de crer na soberania de Deus, que Deus é soberano sobre tudo. Então, ele nos ensina sobre lidar com esses dois problemas. Ezequias também, né? O rei Ezequias, ele tinha uma doença fatal. E como é que ele fez? Ele clamou ao Senhor, né? Ele queria a cura de todo jeito. E o que Deus fez? Deu mais 15 anos para ele. Aí a gente tem o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e ele pediu que o Senhor o libertasse, mas o Senhor não curou. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. E ele aprendeu, então, a se fortalecer na fraqueza dele. Então, a gente vê que nesses caminhos aí da enfermidade ou da morte, Deus pode fazer tudo. Ele pode curar, pode fazer um grande milagre, como pode fazer isso que aconteceu com Paulo. Simplesmente dar a graça dele para a gente conviver com essa enfermidade. Enquanto isso, antes de passar para o próximo slide, alguém quer falar alguma coisa sobre esses casos ou algum outro caso na Bíblia que lembrou e quer falar? Oi, Tânia. Oi. Eu lembrei de um caso de Davi, que o filho dele ficou doente, parece que ele estava em pecado, né? Aí ele se humilhou, se vestiu de pano de saco, e orou, e orou, e orou. Aí o filho dele faleceu, ficaram até com medo de dar notícia para ele, mas quando deram a notícia, ele se levantou, aí ele se limpou, foi, comeu, bebeu e falou, eu não posso fazer mais nada, né? Se ele faleceu, ele aceitou também. Verdade, Jefferson, não tem aqui esse exemplo, mas é bem lembrado. Então, é uma forma também da gente, quando está nessa situação de enfermidade, como Davi, né, se humilhar, crer, pedir, mas caso não venha, o que ele fez? Aceitou. Então, não se revoltar, não ficar em crise, mas é difícil para a gente tem que pedir muita misericórdia de Deus para agir como Davi, né? Não, foi a vontade de Deus, amém. A gente pode até falar, mas no fundo, o negócio fica feio, né? Mais alguém quer falar? Então, tá bom, vamos passar para frente. Aqui. Os caminhos da enfermidade. Então, a enfermidade, ela pode produzir 3 resultados, né? Quando a gente até já comentou no slide anterior. A pessoa pode ficar curada, né? Tendo a medicina, os remédios, alguma cirurgia, ou mesmo uma cura milagrosa, né? Que a gente ouve tantos milagres, tantas respostas de oração, né? Deus pode dar essa cura, tanto por milagres, sem nenhum medicamento, como pela medicina. Também podemos ter a doença crônica, que foi o caso de Paulo. Então, a gente vai conviver com isso o resto da vida, mas Deus vai dar força, né, para a gente conviver. Ou também pode levar à morte. Então, a enfermidade, ela tem esses 3 caminhos, né? Ou vai ser curada, ou vai viver cronicamente, ou vai levar à morte. Não tem como. Outra coisa. Então, será que a gente está disposto a se sujeitar à vontade de Deus, a ponto de permanecer com a doença, ou mesmo receber uma sentença de morte? É complicado isso, né? Mas a gente tem que estar ali com essa comunhão com Deus, buscando dele essa força, porque de nós mesmos a gente não tem, né, do ser humano. A gente se revolta, quer sempre ter saúde, quer viver eternamente nessa terra, não quer morrer para depois ir para a eternidade. A vontade do homem é essa, né? Mas a gente tem que estar disposta, né, a saber que Deus está no controle de tudo e se submeter à vontade dele. Então, essa é uma primeira aplicação dessa lição. A gente vê que o evangelho, ele tem poder de cura, né? Então, a gente, diante das doenças que podem acometer as pessoas, a gente pode falar do evangelho, né?
porque Deus pode curar através da medicina, mas outros problemas não. Então, a gente, enquanto tem vida, Deus pode fazer o milagre. Então, a gente pode usar essa questão de uma enfermidade para falar de Jesus para as pessoas. E muitas pessoas no leito da enfermidade acabam recebendo Jesus, né? Tem pessoas que precisam, parece que passar por isso para entender, né, que Deus o ama e que ele tem que fazer uma decisão por Jesus. Então, a enfermidade também é um momento da gente falar do Evangelho. E quando Deus não faz, né, o milagre que a gente pede, isso não diminui o poder dele, né? E é importante a gente saber disso e falar isso para as pessoas que estão ao nosso redor passando por isso. Deus não fez, não é porque ele não tem poder, é porque a vontade dele foi essa. Então, quem é a gente para questionar porque Deus não fez? Então, a gente tem que entender isso também. Aqui, deixa eu mudar, não estou enxergando. Tiago vai falar para a gente que se tem alguém doente, o que é para fazer? Chamar os presbíteros da igreja, fazer oração e ungir em nome do Senhor. Então, isso a gente faz muito na igreja, né? Temos aqui o Ministério de Intercessão, que ora, quando estavam os cultos presenciais, ungiam também. E, então, é o que tem que fazer. Quando a gente está doente, não é se deprimir, não é se desanimar, mas é pedir que alguém ore por nós, que é o que a gente faz mesmo, né? Isso a gente tem visto acontecer. Então, para nossa reflexão, Deus nem sempre cura as nossas enfermidades, mas Ele nos concede forças para que mesmo no leito de dor, continuemos a glorificar o Seu nome, que foi o que Paulo fez, né? Dentre vocês, tem alguém que tem essa situação, que tem uma enfermidade que não tem cura, que tem que conviver com ela, já recebeu o veredito do médico, que vai viver com isso para sempre, até morrer? Tem algum caso? Eu tenho, Tânia. Eu tenho problema na tireoide, né? Aí eu tenho que tomar um hormônio, Sintroid. A minha tireoide, ela deixa de fabricar. Hashimoto o nome dessa doença. Ah, tireoide de Hashimoto. Hashimoto. Ela deixa de fabricar um hormônio, né? E a falta desse hormônio te dá desânimo, cansaço, engorda, sabe? Dá vários problemas. Aí eu tenho que tomar todo dia de manhã um comprimido para repor esse hormônio. Aí ele falou que isso aí é o resto da vida. Então é a graça de Deus sobre a sua vida eu já estou tomando 50. Eu comecei com 25, 50 e conforme você vai ficando mais velho, vai aumentando para 100, 150. Caramba! Só Deus. Oi, Fernanda. Só Deus, né? Só Deus, verdade. Eu também tomo o hormônio da levotiroxina porque eu tive que fazer cirurgia, né? Eu tive câncer na tireoide. E quando eu recebi o diagnóstico de um nódulo que eu tinha na tireoide, isso foi em 2004. As minhas filhas eram pequenas e o médico, com toda a delicadeza de um elefante, falou para mim: você está com um tumor aí, vai atrás disso, que senão você pode morrer. Eu saí do consultório chorando. Eu falei: quem vai criar minhas filhas? Misericórdia. Não pensei a primeira coisa pedir para Deus: Deus me cura. A primeira coisa foi o desespero. Eu vou morrer e minhas filhas vão ficar. Depois de 2004 até o ano passado que eu fiz a cirurgia, olha quanto tempo se passou. Então fui acompanhando ano após ano para ver se crescia, se mudava, se não mudava. Aí chegou uma época que deu classe 3 de Bethesda, lá que eles falam que talvez é câncer ou não. Aí me mandaram para o cirurgião, o oncologista falou: não vou te operar, porque isso é duvidoso. Aí o endócrino: por que não operou? E eu fiquei naquele joguete, todo ano tendo que fazer exame da tireoide. Aí eram 3 agulhadas de um lado, 3 do outro, e cutucando. Eu falei para Deus: Senhor, eu não quero mais passar por isso. Se é para eu operar, então que já deu um resultado que não tenha dúvida, ou então me cura. Gente, o resultado saiu classe 6, que é a última, de 3 foi para 6. Então, eu fiz a cirurgia lá, tirei a tireoide, graças a Deus não tinha ido para outros lugares, ficou contido ali, e então até o final da vida também eu vou ter que tomar o levotiroxina em jejum, né? A gente tem que viver com isso, né? Mais alguém, Liege ou Letícia? Não, nada que ponha em risco a minha vida.
mas eu tenho um problema nos ovários, que é um problema relativamente comum, mas que às vezes me causa alguns transtornos, né? Aham. E que é o ovário policístico. Não sei se vocês já Tá. ouviram falar, síndrome do ovário Já. policístico. E Uhum. aí, basicamente, eu tenho que tomar esse remédio até o dia em que eu planejar engravidar. Porque se eu não acompanhar, começa a ter risco para minha fertilidade. Ah, Mas bastante gente faz esse tipo de acompanhamento aham. e costuma dar certo tomando os remédios. Amém. Legal. E ali, Liege? Eu só tenho um rompimento no ligamento do pé que não curou, e eu vou ter que viver a vida inteira assim, mas mais nada assim, graças a Deus. Uhum. Tem dor constante ou não? Tenho dor constante, Isso é o pior, né? principalmente no frio, aí dói Uhum. bastante. Usar salto, tudo, é bem chatinho. Um espinhozinho, né? A É um gente tem espinhozinho. todo mundo aqui então tá com espinhozinho na carne. Não se compara com o do Paulo, mas tem aí um espinhozinho. É Ai, verdade. ai, né? Então, sobre a enfermidade é isso, né? A gente tem essas três possibilidades de cura, de morte ou de conviver com ela, e sabendo que Deus pode todas as coisas, mas se Ele não fizer, é a vontade dele que foi feita. Agora a gente vai falar sobre a questão do luto, né? A única certeza que a gente tem na vida é que é a morte, né? Que todos vão morrer. Mesmo a gente não querendo aceitar nem acreditar, é a única coisa que é certa, que a gente sabe nesse mundo, é que a morte vai chegar para todos. E o que gerou a morte? Foi o pecado de Adão. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a morte, né? Porque nós não fomos feitos para isso. Deus nos criou para a eternidade. Ele colocou no coração do homem, como diz lá em Eclesiastes, a eternidade no coração do homem. Mas aí veio o pecado e gerou a morte, né? Morte espiritual, embora a gente tenha ainda a possibilidade de, aceitando Jesus, ter a vida eterna com Ele, né? Com Deus. Ou então vai ter a vida eterna, mas só que com o diabo. O ser humano nasce, né? E vive um certo número de anos sobre a Terra. Na verdade, né? Aqui um estudo que eu estava fazendo, um autor, ele falou que nós morremos todos os dias um pouquinho. A partir do momento que a gente nasce, já começa o processo de decomposição. É igual quando compra um carro zero, né? Você tirou da concessionária, já começou a desvalorizar. Então é mais ou menos isso. Todo dia a gente está no processo de decomposição, degeneração, à medida que os anos se aproximam. Então eu me vejo aqui com 55 anos, eu já passei mais da metade da minha vida, né? Porque se for pelos meus pais, um morreu com 69, outro com 65, a avó com 88, então 56, aliás, já passei da metade. Então, essa coisa de decomposição já está bem adiantada, né? Pela lógica. Então, isso é o ser humano. E as doenças fazem parte desse processo. Ao longo da vida, a gente vai tendo uma doença aqui, outra ali, e a gente pode morrer de causas várias. Às vezes a pessoa está totalmente saudável, sem nenhuma doença, e vem um acidente. Uma queda, às vezes, besta, né? A pessoa cai e por conta daquela queda acaba morrendo. Ou um assassinato, ou suicídio, afogamentos, guerras, envenenamentos, doenças, catástrofes. Então, várias causas podem levar à morte. E é a única coisa certa que a gente tem neste mundo. E a Bíblia fala que a glória de Deus se manifesta na morte dos santos, né? Ele fala lá que a morte dos santos glorifica o nome de Deus, ele se compraz na morte dos santos. Mas a gente vai ler aí também os textos, gostaria que cada um de vocês pegasse um. Fernanda pode ler 2 Coríntios 3 e 4, a Liege, Provérbios 14 e 32, e a Letícia, Eclesiastes 7 e 1. Vamos ler aí esses textos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus, de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos... Acho que eu estou lendo errado, né? Tá certo. Tá bom? Tá certo. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.
Isso, então é uma coisa certa, né, que a Bíblia traz para a gente, que Deus nos consola, Ele é o Deus de consolação. Então, quando alguém perde uma pessoa, tá certo a gente falar que o Espírito Santo te console, porque Ele vai consolar. A gente não tem nada que a gente fale, faça, vai atenuar a dor que a pessoa sente, nada. Eu passei por isso e a única coisa que conforta realmente é o Espírito Santo, que vem de uma forma milagrosa te dar forças para passar por aquilo, né? Então ele traz o consolo para nós e a gente pode levar essa palavra para aqueles que estão sofrendo também. Provérbios 14, 32. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Olha que palavra, né? Para nós que somos do Senhor, esse justo a gente pode entender nos nossos dias como aquele que é justificado por Cristo, né? Nós temos esperança, então mesmo que morramos, né, nós temos a esperança da vida eterna. E aqueles nossos queridos que também morrem, que eram do Senhor, então a gente tem esperança de um dia revê-los, né? É um até breve. Então, mesmo que a gente tenha essa dor, a gente tem essa esperança. Então, a palavra do Senhor traz esperança para nós. E Eclesiastes 7:1. O bom nome Melhor, é melhor do Letícia? melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Pesada essa palavra, né, de Eclesiastes. Meu marido estava falando para mim essa semana que parece que é um livro da depressão, né? E realmente é um livro que traz assim os assuntos na real, né? Sem maquiar nada. Ele está falando que é melhor a morte do que o nascimento. O nascimento, a pessoa ainda vai passar por todas as questões da vida, né? E quando morre, não. Quando morre, acabou, descansou. Se era do Senhor, então foi promovido para a glória. Então é melhor a morte do que o nascimento, mesmo para a gente sendo tão difícil aceitar. Eclesiastes 7:2, né, a continuação do que a Letícia estava lendo, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Então a morte é um momento que a gente olha para aquela pessoa que está ali e a gente vê a nossa vida, né? O meu destino é esse. Então, como é que eu vou viver de agora em diante, né? Como é que eu vou passar minha vida aqui nessa terra? Esse é o meu destino. O que eu quero para a eternidade? Então, nesse caso, ele fala que é melhor ir a uma casa que tem luto, porque a pessoa está ali refletindo, né, sobre a sua vida, sobre as questões a respeito da eternidade. E na festa não, né? A festa a pessoa está ali curtindo o momento e não está pensando em outras coisas. O luto, ele deve ser uma oportunidade para a gente falar às pessoas sobre a vida eterna. Embora seja muito difícil, né? A pessoa que perdeu alguém não quer ouvir nada, tudo que você falar vai ser muito difícil dela ouvir, mas é uma oportunidade que a gente tem de falar para as pessoas sobre a questão de Jesus, da vida eterna. É um momento também de esperança, né? Pois Cristo venceu a morte na cruz, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, e nós temos esse inimigo para vencer por último, né? Que é aquele que a gente vai, quando morre, aí vence esse inimigo. No momento da morte de um ente querido que partiu, a gente, como eu falei, né, a gente fala até breve, porque nós vamos vê-lo ainda na glória. E Apocalipse 21:4 também traz uma palavra de consolo para a gente, né? Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma aula como essa, que a gente está fazendo, porque a gente pensando nesses conflitos, pensando nessas coisas, a gente meio que prepara o nosso espírito, né? Quando você não fala nada sobre nenhum assunto, você é pego assim desprevenido, você fica sem saber como enfrentar. Ao passo que quando a gente ouve, a gente discute, a gente lê,
Puxa, a morte é fato, mas, puxa, Deus um dia vai enxugar dos olhos toda lágrima, um dia não vai ter mais isso, um dia nós vamos estar com Cristo lá na eternidade, não vai ter mais sofrimento, não vai ter dor. Então é importante a gente falar sobre essas coisas e pensar, porque a nossa vida depende da nossa fé com Deus, né? E a gente lidando, lendo a palavra, o que a palavra diz sobre isso, isso também nos fortalece bastante, né? Assistência. O que a gente pode fazer também com as pessoas que sofrem, né? Demonstrar cordialidade, empatia, compaixão. Quando a gente faz o curso de aconselhamento, o pastor Abner sempre fala, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente nunca pode falar assim, eu já passei por isso também, para a pessoa que está com morte, principalmente, Deus fez o melhor, a gente fala isso, mas para a pessoa naquele momento não vai cair a ficha. O que você pode fazer é estar ao lado, dar um abraço, ficar perto, estou aqui se precisar de mim, porque a pessoa na hora, tudo aquilo que você fala parece que não entra na cabeça, ela está sofrendo. O que ela precisa? De presença, de um abraço, de saber que você está ali com ela. Então, demonstrar essa empatia, uma compaixão, ouvir com atenção e compreender as necessidades, tanto do enfermo quanto do ilutado, dar um encorajamento espiritual, falar desses textos, né, que a Bíblia traz para a gente, que há esperança, que Deus vai enxugar toda lágrima, falar do Evangelho com aqueles que não são salvos, não fazer afirmações de curas e milagres por conta própria. Então, diante de uma enfermidade, a gente já viu muito no passado pessoas, principalmente igreja pentecostal, falar que Deus estava curando e na verdade a pessoa não foi curada, às vezes até morreu. Então, se não foi Deus que mandou você falar, é melhor ficar quieto. Ora, vamos entregar na vontade de Deus, vamos orar, mas que Deus faça a vontade dele. Deixa a pessoa bem consciente, porque de repente, não havendo a cura, pode até haver revolta daqueles que passaram junto com as pessoas, né? Puxa, mas falou que ia ser curado e não foi, olha só. Então, a gente não pode fazer essas afirmações. A gente tem que orar segundo a vontade de Deus e falar para a pessoa, né? Deus pode curar, Deus pode usar a medicina, mas Ele tem a vontade dele, que é soberana. Ajudar essas pessoas a encontrarem esperança, força e consolo em Deus, demonstrar amor e solidariedade, estar ali junto. Do que eu me lembro, sabe, de quando eu perdi o meu pai, eu não lembro de nada que ninguém falou, mas o que eu me lembro foram os abraços. De estar alguém perto ali, lembro muito bem. Gente, o abraço parece que traz cura. O abraço, a pessoa está ali perto do lado, isso daí que fez toda a diferença. Então, demonstrar esse amor, solidariedade, se solidária àquela pessoa, isso que vai fazer a diferença. Outra coisa que a gente pode fazer também é crer na soberania de Deus e na perfeita vontade dele e falar isso para as pessoas, né? Que Deus é soberano, que ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade. Sendo grato a Deus também pela ciência, tecnologia, que garante a qualidade de vida e a dignidade aos doentes. Se a gente você vê, a gente tinha que ser grato realmente a Deus por todos esses, né? E muitas vezes passa despercebido. A gente não ora agradecendo pela ciência, pelos remédios que foram desenvolvidos. Senão a gente, que nem o Jefferson e eu com essa doença, sabe Deus se podia estar vivendo ou não, né? Antigamente, quantas pessoas morriam cedo e às vezes por doenças que eram simples nos dias de hoje, né? Porque ainda não tinha medicina. Então, a gente tem que ser grato a Deus. Puxa, obrigada, Senhor. Eu tenho esse remédio para tomar e ter vida, né? Mesmo tendo que tomar remédio, obrigada. Porque alguém um dia descobriu essa medicação que pode fazer com que eu viva, né, mais alguns anos nessa terra. Ser grato a Deus. A capelania hospitalar, né? Quem quer se envolver com esse ministério, a gente tem aqui na igreja. Também é muito importante ir visitar no hospital, né, as pessoas, visitando os enfermos, exercer um ministério também de oração, pela intercessão, isso tudo a gente pode fazer, doação de sangue, de medula óssea, de plaquetas, e sendo voluntário, né, em instituições como a ACD e outras. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer para atender as pessoas, né? Conclusão, então, aqui a gente está chegando ao final, já nós vamos conversar mais um pouco, mas cabe a nós, como igreja, aprender a assistir os necessitados.
nunca fazer o que os amigos de Jó fizeram, né? Após a primeira semana em companhia dele, mas ter sempre uma palavra de conforto, de carinho e de compreensão. Vou parar.